Bom dia, meninos, bom dia, meninas, graças a Deus, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, né? Ontem nós estamos passando por alguns testes de paciência, né? Nós gravamos o início do capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Mas a gente usa vários programas para unir, para transformar em MP3, e na verdade o computador, depois que ele foi arrumado, ele está... Mas nós vamos tentar bastante transformar em MP3. Vai demorar um pouquinho, tá? Essa semana, até o final da semana. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Aqui nós temos alguns amigos, tá aparecendo o Mike, a Débora, bom dia Lília, bom dia Ivani, bom dia meus amores. Bom dia, um bom início de domingo e que a gente consiga fazer uma boa releitura do Evangelho e tentar entender um pouquinho, não só entender, que o principal é tentar colocar em prática, né? Sim. A gente não consegue na maioria das vezes, eu sei por experiência própria. Ai meu Deus do céu. Ele está exercitando toda a paciência, toda a paciência. Eu não tenho, viu? Olha só, faz a prece, inicial eu faço a final hoje, tá bom? Vamos nos conectar, vamos acalmar nossos corações. Hoje nosso irmão Daniel vai estar fazendo a prece de abertura. Vamos respirar bem fundo, agradecer a Deus pela oportunidade de ter acordado para mais um domingo, para mais um dia de aprendizado, pedir a espiritualidade que nos ampare, como sempre fez, que Jesus nos envolva em sua atmosfera salutar, para poder renovar o que há de bom em nós, porque eu sei que a gente tem algo de bom, a gente só precisa aprender a colocar em prática. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade bendita que o Senhor me concedeu de poder estar aqui para vivenciar mais uma vez, um dia, para mais um aprendizado. E com a prece que Jesus nos ensinou, vamos dar por aberta essa releitura do Evangelho, dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Bem, ontem, quando nós gravamos, depois quando vocês tiverem oportunidade, aí vocês dão uma olhadinha lá. Na verdade, ficou mais ou menos um vídeo de 1 hora e pouco. 1h10. Fazer o bem sem ostentação. Lá no início, na verdade, já começa um convite a nós, para que nós saibamos utilizar e exercitar e colocar em prática o que nós chamamos de caridade, né, Damião? Uma caridade, na verdade, que não humilha, uma caridade, na verdade, que é remédio à nossa alma, uma caridade que ela pode ser material e ela pode ser moral. Quando eu pego no telefone e ligo para aquela pessoa que está necessitando, quando eu dou um conselho, quando eu não tenho uma situação que naquele momento está me favorecendo financeiramente, mas eu, dentro das minhas possibilidades, eu falo, eu vou descascar 10 quilos de batata para esta sopa, eu vou organizar, vou ajudar a organizar essas cadeiras para numa instituição para ajudar, ou eu vou costurar algo, né? Então o Evangelho vai nos dando exemplos
da questão da caridade e também vai nos falando que não há uma caridade verdadeira quando por trás você usa de orgulho, né, filho? A caridade, ela é silenciosa, tá? Ela não se exibe, ela não folga com orgulho nem com a vaidade. Ela, o que ela está querendo dizer também aqui nessa primeira parte, de pessoas que quando faz a caridade, deixa sempre uma ponta de fora para que ela seja percebida naquilo que ela faz. Sim. E há várias formas de exercer a caridade. Tanto pode ser no trabalho, em uma casa ou numa instituição qualquer. Sim. Tá? Você pode exercer dentro da sua família, com seus amigos, né? Porque não é só financeiramente que conta, foi que nem a Sueli estava falando. Há o aspecto também de que às vezes necessita de uma pessoa, que nem se vocês forem acompanhar o Evangelho, tem uma parte de uma senhora que eu me emociono muito quando fala aqui, tá? Que é um infortúnio oculto, tá? Em que ela chega em um lugar e ela presta serviço aos outros, sabendo que naquele lar o pai de família está internado, tá? Ela vai até o hospital consolar, ela vai ver das necessidades daquela, não só daquela família, sim, mas como todos que estão ali do lado. Sim. Ela pega como exemplo a filha, a própria filha, que não adianta ela pegar, vamos supor, 5 quilos de arroz e dar na mão da filha para que a filha leve. Isso não é caridade, sabe? Ela quer que a filha, com os seus recursos mesmo, ela pratique a caridade através do seu próprio trabalho. E o texto também nos chama a atenção, porque em nenhum momento existe uma bandeira relacionada a alguma religião, em nenhum momento eles perguntam qual o nome desta mulher, qual é a religião desta mulher, né? E na verdade o texto vem falando e nos chamando a atenção que não existe esses nomes nem essas necessidades, que ela já tem dentro dela essa essência, né? Que nós possamos exercitar. A caridade, na verdade, ela é delicada, ela usa de palavras doces e afáveis. Nós estamos só pontuando. Depois vocês pegam e leem o capítulo. Tem um vídeo, o vídeo está postado, né? Que como teve esses probleminhas, o vídeo foi colocado, só para a gente continuar. E depois, no mesmo vídeo, nós falamos sobre os infortúnios ocultos, né? O óbolo da viúva. O óbolo da viúva, tá? Também nós falamos um pouco. E hoje nós vamos entrar em convidados pobres e os expropriados, no item 7. Aqui tem uma coisa que eu acho interessante e que a gente faz muito isso. Uma coisa que eu acho bonito, que a gente acompanha, né? Quando eu estou de férias nessa época, ou quando eu estou de folga, né? Eu vejo que o semente de luz, a casa que a gente trabalha, eu tiro como base o semente, porque é a casa que a gente é trabalhador, né? Sim. Que em vez de você preparar uma mesa farta para os seus amigos, o que é feito lá? Eles vão lá na Vila Margarida e faz uma mesa para aquelas pessoas que precisam, né? E você põe na sua mesa, porque é muito fácil você armar uma mesa gigante e chamar todo mundo da família para aquele banquete. Aí você vai lá na varanda da sua casa e você olha lá na rua e tem tanta gente sem ter o necessário para comer. Então, te chama quando fala que convidar os pobres e os expropriados, ele vai te dar uma noção do que eu estou falando, eu estou colocando, mas aqui ele vai te dar uma noção exata do que eu estou falando. Sim. Bom dia, Zé de Melo, Jupiara, Ivani, Angelina, Luciano, Lilian, Débora. Bom dia, Deise, minha amiga lá do Guarujá, professora e irmã de alma. Bom dia, Mike. Bom dia, Dona Rosa, mãe de Deise também, um grande beijo. Bom dia, meus amores. Bem,
Vamos começar a leitura, né? E falando. Vou começar aqui, tá, filho? Pode? Disse ainda aquele que lhe tinha convidado: quando deres algum almoço ou jantar, não convides nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos, que forem ricos, para que depois eles não te convidem por sua vez e te retribuam o que receberam. Mas quando fizeres um banquete, convida os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos. Será feliz, porque eles não têm meios de retribuir-te, porém serás recompensado na ressurreição dos justos. Sempre no Evangelho é utilizado figuras de linguagem, a questão de uma forma figurativa, metáforas, né? E assim, na verdade, é muito fácil nós convidarmos aqueles que são agradáveis. É muito fácil nós convivermos, vamos colocar esse banquete dessa forma, nós convivermos, né, Daniel, com as pessoas que nos é agradável, é muito fácil, graças ao meu bom, lógico, nós temos que conviver com os nossos amores, com os nossos amigos, mas conviver com aqueles que concordam conosco, ceiar na mesma mesa, com aqueles que concordam conosco, dividir o pão com esses é extremamente fácil. O Evangelho nos convida a conviver, a olhar o diferente, né, Daniel? A olhar nossos irmãos, a conviver com os nossos irmãos, a nos doar, né? Então, eu dentro do meu conforto, dentro das minhas possibilidades, né, eu vou dispor do meu tempo, que não é nenhum favor, mas sim é algo que a gente aprende, que a gente tem que estar fazendo. E aí eu posso sim sentar com o meu irmão que tem as suas dores, que tem as suas doenças também, que tem as suas necessidades econômicas também, e muito mais, que tem diferenças. Tem diferenças do que eles acham, do que eles pensam, né? E que banquete é esse? Porque às vezes, na maioria das vezes, você já reparou que pessoas um pouco mais afortunadas, elas não convidam pessoas, geralmente as pessoas que têm condições para fazer bonito para a sociedade, não é verdade? Algumas pessoas são não é? Né? Então, em vez de fazer isso, por que não tentar levar um pouco para aqueles que precisam? Graças a Deus, né? Ontem nós falamos um pouquinho sobre isso. Graças a Deus, muitos dos nossos irmãos, não há necessidade em nenhum momento de nós termos, não é as pessoas que têm uma situação econômica mais privilegiada, que só elas que podem ajudar ou só elas têm como ajudar. Nada disso, mesmo porque no Evangelho ainda fala. Deu o exemplo da senhora, que Jesus fala, exalta, né, o fato dela ter dado as poucas moedas que tinha, com grande energia e com grande amor, e quantos muitas vezes dão tantas coisas e não dão com aquela amorosidade, né? E o Pai fala sobre isso. Alguns dos nossos irmãos, graças ao meu bom Pai, numa época como essa, né, que veio nessa encarnação dentro do seu histórico com uma situação econômica mais favorecida, quantos ajudam, quantos colaboram, e nós também podemos colaborar dentro de nossas situações. Quando fizeres um banquete, disse Jesus, não convide teus amigos, mas os pobres e os expropriados. Essas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se buscar sua essência. Certamente, Jesus não quis dizer que em lugar de seus amigos é preciso reunir em sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem quase sempre era figurada, e para homens incapazes de compreender as nuances delicadas do Evangelho, era preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo de seu pensamento revela-se em suas palavras. Será feliz, porque eles não têm meios de retribuir-te. Isto é,
Não se deve fazer o bem visando algum retorno, mas somente pelo prazer de fazê-lo. Para fazer uma comparação viva, disse: convida para teu banquete os pobres, pois sabe que estes em nada poderão retribuir-te. Não é preciso entender por banquete as comidas propriamente ditas, mas a participação na abundância que desfrutais. Ninguém vai lá, ele ainda faz mais uma situação aí. Ninguém vai largar os amigos, não é nada disso. Mas convive ao seu banquete de convivência as pessoas, o seu próximo, né, Damião? Convive ao lado também daquelas pessoas que são diferentes. Convida ao seu banquete aquelas pessoas que elas não necessariamente vão compartilhar de todas as verdades que nós acreditamos, né? A gente tem mania de se reunir só com aqueles que não são caros, né? E esquece muitas vezes que aquelas pessoas que você nem conhece precisa de alguma coisa. E está falando aqui que não é nem material, nem comida, tá? Que é o que nós estamos falando desde o começo. Na maioria deles não é nem material, é só uma palavra de consolo. Sim. Que a gente esquece que a gente pode fazer muito mais por muito menos, com muito menos. E a gente não faz. Aqui no final do item 8 tem assim: quantas pessoas só convidam à sua mesa aqueles que podem, como dizem, fazer-lhes a honra, porque nós temos que entender que não é a moeda que é valorosa, né? Eu não vou convidar um amigo por interesse, eu vou convidar um amigo porque aquele amigo me é caro ao coração. E ao mesmo tempo, as pessoas, os nossos irmãos, né? Eu não posso colocar, infelizmente, né, todos os necessitados de São Vicente dentro do meu lar. Jesus fala, os sãos precisam de ajuda? Não. Então ele estava justamente aonde? Onde estavam os doentes. E isso serve para esse aqui também. Né? Jesus não estava com aqueles, os sãos, ele estava justamente com os doentes. E serve para essa aqui também. Sim. Como que eu posso, Sueli, né, respeitando, todo mundo está entendendo no sentido, preservando o meu lar, nosso lar é um lugar sagrado, né? Como que eu posso, em termos sociais, em termos religiosos, em termos amorosos e cristãos, servir? Aqui, várias partes da caridade já fala, eu posso... Voltou? Deixa eu ver se voltou. Saiu, gente, voltou? Deixa eu ver. Fala um oi pra mim aí, por favor, meninos. Que aqui ficou escuro e eu acho que voltou. Eu acho que nós estamos sim. Já já o pessoal já está falando. Então, como que eu posso... Está ao vivo. Vem, filho. Então eu posso convidar a essa mesa de várias formas, né? E eu posso exercitar essa situação. Obrigada, Mike. O Mike está falando aqui. Bom dia, Janaína. De várias formas. E não é necessário que seja no espiritismo, né? Eu posso, em silêncio, o Evangelho nesse capítulo falou bastante ontem, eu posso em silêncio, sem deixar esse fio, como o Daniel falou, né, filho? Eu posso fazer um banquete para o meu irmão que está na rua, né? Aqui no finalzinho nós estávamos falando, outras ao contrário têm satisfação em serem honradas com a presença de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os tem entre os seus? E isso, por vezes, é sem parecer, prestar-lhes um grande serviço. Aqueles que fazem isso, sem ir buscar os cegos e os estrupiados, praticam a máxima de Jesus, mas se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício através da sincera cordialidade.
Quando será que nós vamos aprender a ser cordiais com os nossos irmãos, né? Mas nós estamos em caminho. Porque é fácil, é gostoso ser cordial com o Damião, é gostoso ser cordial com a Janaína, com o Mike, né, com o Luciano, com tantos amigos queridos. Nós temos energias aos poucos, né? Nós, assim, é uma família. Mas ser cordial com outros irmãos, às vezes nós temos muita dificuldade. Lê um pouquinho, amor. A caridade, instruções dos espíritos. Caridade material e caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos ao outro o que queríamos que nos fosse feito. Toda religião e toda moral estão contidas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos aqui na terra, seriam todos perfeitos. Nada de ódios, nada de dissensões, e direi mais ainda, nada de pobreza, pois do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se nutririam. E não veríeis mais uns bairros sombrios que habitei durante minha última encarnação, mulheres pobres arrastando junto a si miseráveis crianças, em tudo necessitadas. Poxa, aqui quando fala dessa mesa farta dos ricos, também está falando também do desperdício que há, né? Uma vez eu estava no serviço, tinha um rapaz, era umas 3 da manhã, 3:30 mais ou menos, e o rapaz estava indignado, né? Que naqueles tambores de lixo que ficam em Santos, muita comida jogada fora, não é? E que algumas vezes, isso não estou falando não tem nenhum restaurante ali por perto, tá? Sim. Não tem nenhum restaurante, no máximo uma padaria de esquina. Sim. E que as pessoas fazem, elas colocam mais do que o que elas podem consumir na mesa, não é? Não, para quê? Aí joga-se um monte fora, Sim. não é? E aquelas pessoas que precisam, também tem um lado bom que eu vou explicar daqui a pouco também não tem só o lado ruim, tá? E joga fora um monte de coisa. E o rapaz ficou indignado e falou, olha só, tanta gente passando fome, e olha aqui na lixeira. Tem algumas leis na sociedade brasileira e alguns desperdícios, né, que são muito difíceis de entender. Por exemplo, nas escolas, é regra, viu, gente? Nas escolas, as moças, as merendeiras, lindas, cozinham para 50 crianças. Que é um exemplo. Faz de conta que aquele alimento é para 50 crianças. Naquele dia, 25 se interessaram na alimentação. O alimento do período da manhã, que sobrar, ele não pode ser distribuído. É regra. É uma lei. Não pode ser levado para casa, não pode deixar as crianças levarem, e ao mesmo tempo, aquele alimento não pode ficar para tarde. E vai para o lixo. Então são situações. Nós estamos falando de uma situação, nessa situação Sim. eu te entendo, porque tem. Aqui a gente vive um mundo meio complicado, porque até os mais necessitados, se eles recebem alguma coisa de um restaurante e eles passam mal, eles vão atrás de uma indenização. E dependendo, o estabelecimento é obrigado. É por isso que a lei coloca como se fosse assim, mas nós estamos falando dentro de uma residência, sabe? Que nós desperdiçamos muito. E a gente faz mais do que a gente pode consumir. Claro, alguma coisa sempre sobra mesmo. Alguma coisa sempre sobra. Mas eu estou falando daquele excesso. Sim, sim. Excesso. Olha só, tem algumas palavrinhas que aparecem aqui, foram aparecendo e eu fui marcando. Sejamos cordiais, sejamos pacíficos. Olha quanta coisa que o Evangelho convida a nós. Sejamos cordiais, pacíficos, pacientes,
amorosos, humildes. Precisamos aprender a escutar e não só a falar. Deixar o julgamento, aprender a acolher, um olhar mais fraterno, mais cristão ao próximo. Essas palavras não são da Sueli. Essas palavras são desse capítulo que novamente eles vão aparecendo. Cordialidade, escutar os nossos irmãos. E no dicionário aparece o quê? Que a caridade, na verdade, a definição é amor a Deus e ao próximo. Tendência natural. Olha o dicionário. O dicionário nosso ali fala que a caridade é amor a Deus e ao próximo, que é uma tendência natural para auxiliar alguém. Se é uma tendência natural que nós devemos ter, por que nós temos tanta dificuldade? Né? Em aceitar a diferença do outro. Em aceitar ter olhos, né? Olhos, mas assim, na verdade nós temos que nos conectar com a luz. Porque a caridade também, ela é aceitar as diferenças. Sim. Tanto em opinião, principalmente, por exemplo, se você tem uma opinião que não seja igual à minha. Sim. Você já não serve para mim? Não. Cada um pensa de uma forma. A gente não somos iguais, né? Então, se você pensa de uma forma, eu vou te agredir com palavras? Não, eu tenho que aceitar do jeito que você é. Né? Se você é desse jeito. Agora, claro, tem coisas que a gente... Mas nem tudo a gente vai... Sim, mas assim, nós estamos no caminho, né, meus amores? Mas são tantas as palavras que eles nos colocam, e Sueli, eu acredito assim. Para nós nos tornarmos mais luz, nós vamos ter que aprender a olhar o nosso espelho de sombras. Eu não tenho como me transformar luz. Eu tenho a luz dentro de mim, eu sou centelha divina, não é isso? Nós vamos duvidar do nosso Pai Maior? Só que para eu aprender a ser luz, eu tenho que parar de ter medo de olhar as minhas sombras. Quais são as minhas sombras? Os meus defeitos, o que eu sei que não está muito legal, e com muito acolhimento e tratando isso. Não adianta eu colocar uma máscara, né? Uma redoma e não trabalhar essas sombras. Eu trabalhando essas sombras, eu vou aos pouquinhos tendo cada um deles, né? Vamos ler essa parte? Continuar? Vamos lá, gente. Mas lá embaixo, no item 9, a caridade moral consiste em superarem-se uns aos outros, e é o que menos fazeis neste mundo, onde, no momento, estáis encarnados. Há um grande mérito, crede em mim, saber calar-se, deixando falar outro mais tolo que em si, isso é mérito. Em si. Isso é também um gênero de caridade, saber falar, saber ser surdo quando uma palavra encarnecedora escapa de uma boca acostumada à zombaria. Saber ser surdo quando muitas vezes aquele nosso irmão adora zombar de nós, né? Aqui no início, desculpa, Damião, tem assim: amemos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fosse feito. Novamente o convite para a lei do amor. E aqui embaixo, o Damião novamente lê sobre essa questão do respeito, né, filho? É a questão do respeito. Não ver o sorriso desdenhoso que acolhe vossa entrada em casa de pessoas que quase sempre, indevidamente, crescem acima de vós, ao passo que na vida espiritual, a única verdadeira, por vezes estão bem longe disso. Eis aí um mérito, não de humildade, mas de caridade, pois não reparar em erros de outrem também é caridade moral. Não reparar. Não reparar
Não, olha, nós temos o costume, às vezes, de reparar e exaltar. Assim, como é que a pessoa exalta? Olha, você viu fulano, né? Olha tal situação. Nós conversamos já sobre isso, né? Pensai sobretudo em não desprezar vosso semelhante. Porém, essa caridade não vos impeça de fazer a outra. Recordai-vos de tudo o que já vos disse. É preciso sempre se lembrar que na pessoa do pobre rejeitado, talvez está a repelir um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente numa posição inferior à vossa. A gente está no mundo, a gente acredita na reencarnação, não é? Essa pessoa que você está desprezando, talvez uma encarnação anterior, ela tenha sido quem de você? Seu pai? Sua mãe? Seu irmão? Seu filho? Então você não sabe quem ela foi de você para você estar desdenhando ela agora. Muitas vezes aquele que nós estamos ofendendo, né? Além de nós não podermos estar ofendendo, essa pessoa nos é mais cara ainda no nosso amor de cerquinha do que a gente imagina. É isso que você está falando. Né? Porque às vezes eu encontro alguém na rua, né? Ela não é meu parente encarnado, mas espiritual somos todos parentes. Sim. Mas aquela pessoa, às vezes, que eu encontro na rua, ela pode ter sido, numa encarnação anterior, alguma coisa. Eu não sei quantas encarnações eu tive. Sim. Tá? Sim. Então, e se ela foi alguém e ela está passando por aquela situação que naquele momento ela precisa passar para que ela resgate alguma coisa e aprenda alguma coisa? Nossa, ela já está passando por uma dificuldade de aprendizagem, que para ela pode ser uma coisa terrível, Sim. humilhante. Aí eu vou jogar mais coisa aí em cima dela? Não dá, né? O Evangelho, na verdade, né, gente, sempre nos convida à lei do amor. Como é importante essa lei do amor. E exercer que nós realmente somos todos irmãos. Quando nós colocarmos o que o Damião está conversando aqui conosco, quando nós colocarmos a lei do amor como nossa primeira roupagem, em nossas atitudes, 90%, para não dizer 99,9%, de nossas ações vão mudar. Olha como a lei do amor rege tudo, né? A caridade, aqui fala assim, ó, a lei do amor que nos convida a exercer o que realmente somos, irmãos sem ódio, usar da lei do amor, da caridade, da moral e material, auxilia da forma que consegues, né? Então, quando você vê um irmão na rua, muitas vezes passando a necessidade, você não se sente bem em dar um dinheiro, mas você tem condições de comprar um lanche, ver que ele está com fome, faz, né, filho? Faz. Aqui mais para frente, no item 10, né? A caridade, meus amigos, é feita de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamento. Opa, através da oração. Eu posso fazer a caridade para o irmão através da oração. Você emanar pensamentos positivos. Uma pessoa está doente. Você faz uma prece dirigida para ela, ou está em aflição, ou está em algum desespero, você faz uma prece dirigida para ela com pensamento. Não é fácil, muitas vezes, nós acalmarmos o nosso coração e o nosso espírito quando nós levamos alguns baques. Aquele telefonema, e agora nessa época então, que também tantos irmãos, amigos nossos estão passando por tantas situações, aquele telefonema que você fica sabendo que um amor, ou que um amigo, ou que um conhecido está passando por aflição. Mas um remédio maravilhoso que nós podemos fazer para o conhecido e o desconhecido, que nós achamos que são desconhecidos, é a prece. Então está bem aqui, mas na frente.
em pensamento, rogando pelos pobres abandonados. Sim. Quando a gente faz uma prece, a gente não pede para que envolva a todos. Esses mais de 40 irmãos, só do Brasil, que eles voltaram ao plano espiritual, eles não são em nenhum momento abandonados. Eles são nossos irmãos que partiram. Nós não temos controle do universo. Nós não temos controle, infelizmente, da sociedade. Nós não temos uma sociedade justa em termos hospitalares, em termos de saúde e sociedade econômica. Então, nesse momento agora, né? O que eu posso fazer? Emane muita prece. Que nós possamos nos calar um pouco dentro das energias que não são boas, que nós possamos guardar um pouco as nossas verdades e colocar a verdade do Pai, através da oração, através da prece, através do acolhimento a esses irmãos, né? Bom, a caridade, meus amigos, é feita de muitas maneiras. Poder fazer a caridade em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamento, rogando pelos pobres abandonados que morrem sem quer terem visto a luz. Uma prece de coração alivia-os. Uma prece, a importância da prece. Em palavras, dirigindo os vossos companheiros todos os dias alguns bons conselhos. Dizei aos homens amargurados pelo desespero, pelas privações, e que blasfemam o nome do Altíssimo: eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede agora sou feliz. Aos velhos que vos dirão é inútil, estou no fim do meu caminho, morrerei como viver. Dizei, Deus, tem para todos nós uma igual justiça, lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças já viciadas pelo ambiente, que as cercas, vão vagar pelos caminhos prestes a sucumbir às más tentações. Dizei, Deus, vos vê meus pequenos, e não tem mais repetir-lhes frequentemente essa doce fala. Ela acabará por germinar em sua jovem inteligência, e em vez de pequenos vagabundos, terem feitos homens. Isso é também caridade. Porque quando você pega uma criança, dependendo do que ela está passando, aquilo fica gravado. Uma criança, ela é como se fosse uma planta, como é que fala? Uma semente germinando. Sim. Se você aduba certo, ela vai crescer forte, saudável, né? E uma criança eu vejo assim, como uma semente, que você tem que cuidar dela de uma forma diferente, não é? Que é o que está falando aqui, tá? Dependendo de como ela for dirigida, orientada, ela vai crescer ou um homem ou uma mulher diferente. Sim. Pensando melhor nos outros, não é? É germinar, fazer germinar na inteligência dela o que ela pode ser lá na frente. A gente tira uma base pela evangelização infantil da casa. O que as evangelizadoras da casa fazem com aquela criança quando ela chega lá? Vai nutrindo, na verdade, vai nutrindo toda a aprendizagem desde pequenininha. Desde pequenininho vai colocando assim, o senso moral na criança. O senso moral, religioso, a amorosidade, de uma forma lúdica, a aprendizagem de Jesus, a lei do amor, né? Vai ensinando o senso de responsabilidade. Sim, são muitas aprendizagens que nós estamos, né, gente? É engraçado que são tantos exercícios que a gente veio passar,
E não se desesperem, não é para isso que nós estamos aqui na releitura do Evangelho. Mas se nós formos, desde o começo, quando você lê o Evangelho, quando você tenta colocar dentro do seu coração, são tantas as palavras que o Evangelho nos convida a exercitar, né? É assim, é a caridade, é a bem-aventurança, é a paciência, é a lei do amor, é entender a importância da criança, né, Daniel? E a caridade que essas tias da evangelização estão praticando Maravilhosa. é maravilhosa, porque elas estão ali, elas estão fazendo ter amanhã ou depois um ser humano diferente. Eu não posso... Isso é a caridade, dentro da sua casa, quando você pega Eu sou extremamente grata. Tia Débora está aí, né, tia Débora? Eu sou extremamente grata pela evangelização e todos os nossos amigos. Eu sou suspeita em falar porque o amor que elas emanam para as crianças e o amor que nós mães, quando nós vamos buscar nossos filhos, tanto meu filho Marcelo, que está no plano espiritual, e tanto a Vanessa, então eu sou suspeita, porque elas cobrem com amor, né? Não é cobrir com amor? Elas cobrem com amor as crianças, que são nossos futuros adultos, que são nossos trabalhadores, que são pessoas que muitas vezes vão mudar de religião, mas são pessoas que estão na sociedade, né? E elas vão ali, colocando a semente, né? Tem algumas palavras que aparecem, caridade, pensamentos, palavras, ações e preces. Olha como é importante, gente. Os pensamentos, a qualidade dos meus pensamentos, né, Damião? As ações que eu posso executar, a importância da prece. Eu e o Damião, quantas vezes nós falamos da importância da prece? Aí vocês perguntam assim para mim, Sueli, você é uma pessoa que na hora do desespero você lembra primeiro da prece? Imagina. Tem vezes que sim. Hoje em dia eu ainda estou melhor. Quando eu começo a me sentir aflita, quando eu começo a me sentir angustiada, eu gosto muito da Ave Maria. Nada contra o Pai Nosso. Aí eu começo a Ave Maria. Sabe assim? Eu vou me acolhendo com a Ave Maria. Né? Então assim, emana prece. Emana prece. Está angustiado? Emana prece. Aí você vai falar assim, poxa, Sueli, rezei tanto, pedi tanto e nada. Não, isso não existe. Muitos dos nossos palestrantes falam que através da prece, através dessas mudanças, através dessa emanação positiva, que nós podemos fazer primeiro a si e depois ao universo, que nós não temos noção se nós não tivéssemos usado desse remédio, né, filho? A prece. Nosso prece. É o livro de Leon Denis. É o novo bebê dele, gente. É o livro Grande Enigma. Ele adora. Aqui fala aqui sobre a prece. A prece é a expressão mais alta dessa comunhão das almas. Considerada sob esse aspecto, ela perde toda a analogia com as formas banais. Os recitativos monótonos em uso para se tornar um transporte da oração, um ato da vontade, pelo qual o espírito se desliga das servidões da matéria das vulgaridades terrestres, para prescrutar as leis, os mistérios do poder infinito, e a ele submeter-se em todas as coisas. Pedi e recebereis. Tomada nesse sentido, a prece é o ato mais importante da vida. É a inspiração ardente do ser humano, que sente sua pequenez e sua miséria e procura, pelo menos um instante, por as vibrações do seu pensamento, que está aqui, em harmonia com a sinfonia eterna. É a obra da meditação, que no recolhimento e no silêncio, eleva a alma até essas alturas celestes, onde aumenta as suas forças, onde a impregna das radiações da luz e do amor divino. Olha só, como você pode fazer a caridade através da prece. Olha o que a prece significa
quando você realmente tem um coração caridoso, e como está falando aqui na prece, não está falando só para você. Primeiro você vai fazer você vai ser caridoso com você. Uhum. E depois você vai ser caridoso, você vai exercitar o amor em exercício através da prece. É um amor movimentado. Às vezes algumas pessoas, né, a gente mesmo fica assim, né, tem pessoas que conversam, é uma forma de prece, né? Tem pessoas que conversam, fazem uma Ave Maria, tem pessoas que fazem um Pai Nosso, que nós possamos ter o hábito de fazer prece, de fazer a prece verdadeira de coração e também que nós possamos ter atitudes, né, de melhora. E principalmente usar a prece como um instrumento de caridade. Sim. Tá? Que é o pensamento que ele acabou de falar aqui, que através do pensamento você pode ajudar as pessoas. A caridade, meus amigos, é feita muitas maneiras, poder fazer a caridade em pensamento. Eu tenho muitas coisas na minha alma que eu quero colocar remédio. E eu preciso colocar remédio, né? Todos nós temos. Mas eu preciso, dentro das minhas manias, do meu orgulho, do meu egoísmo, eu estou falando de mim, Sueli. Eu preciso, além de fazer essa prece para minha pessoa, eu preciso aprender e entender que eu tenho que emanar uma prece a muitos dos meus irmãos. Porque se eu parar para pensar, eu estou numa situação de vários convites para isso, né? A gente usa esse exemplo, que é um exemplo que, infelizmente, ele é atual. É uma forma de aprendizagem que nós estamos passando. Só no Brasil, nós temos mais de 40 famílias para fazer prece, né? Olha só, temos uma sentinela vigilante chamada consciência. O que é sentinela? Sentinela, o significado é um soldado, é um vigia. Então nós temos dentro de nós um guarda, uma vigia para a nossa consciência. A consciência é uma grande aliada, um termômetro às nossas ações, aos nossos sentimentos, às nossas emanações. Então nós temos dentro de nós uma grande sentinela, é um guarda, é um soldado. Pode ver que ele vem... E assim, né, tem hora que você nem quer escutar muito. Não, tem hora que você fala, caramba, putz, a minha consciência está aqui, ó, martelando, né? É um aguarda. Escuta a sua consciência, escuta, interroga, e muitas vezes sua alma será consolada, afagada pela mesma. A consciência não é uma guardiã, um soldado ruim. A consciência é um soldado que nos ajuda, né? Então nós temos muitos aliados a nós. Nós temos a prece, nós temos a caridade, nós temos a consciência, né, Daniel? É que a gente costuma não seguir os conselhos dela, né? Mas é bom fazer. A gente deixando passar aqui, a gente não percebemos uma coisa aqui sobre as crianças. Eu li, então, mas a gente deixou escapar um negócio aqui. No meio do item 10, tá, gente? As crianças que já viciadas pelo ambiente que as cercam vão vagar pelos caminhos prestes a sucumbirem às más tentações. A gente não prestamos atenção. A gente tem que fazer indo mais lá embaixo, né? Eu sei que eu estou voltando um pedacinho aqui, mas o ambiente, ele influencia muito sobre não só a criança, mas sobre as pessoas que estão ali. Porque se o ambiente não for um ambiente bom, todos que estão ali... E às vezes, né? Às vezes, gente, eu falo com o Damião que é um exercício doméstico, né, filha? Porque assim, vocês vão achar, nossa, a casa da Sueli e do Damião é pura harmonia. Não, não é não, tá? Não, não é assim. A gente tem nossas desavenças, a gente tem... Sim, e assim, às vezes não precisa eu colocar o meu veneno, que tem meus venenos,
para fora. Às vezes o fato de eu sentar no sofá e ficar muito triste, emanando sentimentos e energias às vezes que não são legais, e não usar, por exemplo, a prece, eu estou, aí ele faz todo o evangelho no lar e eu lá, emanando, né? Ou, por exemplo, ele sair, perder a paciência dele por algumas coisas. Eu tenho até uma brincadeira que eu falo com ele, que eu falo, às vezes eu brinco, né? E ele também, é que ele, nisso ele brinca menos. Mas eu falo pra ele, nossa, quando chegar lá no plano, eu vou pedir um autógrafo pro seu amigo espiritual. Mas ele também tem que pedir um autógrafo pro meu. Entendeu? Por quê? Porque eu também dou trabalho. Então, dentro dos nossos lares, os nossos filhos, os nossos afetos, não estão à toa, né? São nossos amores, sim. Mas se nós policiarmos desde pequeno, como ele falou da evangelização, né? Se nós policiarmos dentro da nossa casa também, como evangelizadores, entendendo que os nossos filhos são empréstimos e nós temos responsabilidade sobre eles, e que algumas más tendências nossas podem ser cuidadas, trabalhadas, e a criança ela vai pelo exemplo, ela não vai pela palavra. Aí é que está. O ambiente em que ela está sendo criada influencia, não só ela, como todos que estão ali dentro. Sim. Então, tomar muito cuidado nos ambientes, não só dentro, mas fora. Sim. Que você frequenta. Tem lugares que não tem nada a ver com criança e de repente você está ali levando, né? Olha, eu não dei bom dia, desculpa, viu, Celso? Eu estou falando. Eu não dei bom dia pro Celso. Bom dia, meu amigo Celso. A Jupiara, o resto do pessoal, eu andei falando sim. Bom dia, gente. A Angelina, é um prazer, minha querida Angelina, estar com você. Deixa eu falar uma coisa, com todos os demais. A Débora fala que ela usa o Salmo 23. É lindo, lindíssimo. Tá? Deixa eu falar uma coisa. Aqui, na palavra beneficência, lá no final do capítulo 10, aparece assim. Do item 10. Meus amigos, a cada novo regimento, o general entrega uma bandeira a vós. Dou esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima. Reuni-vos em torno desse estandarte e recebeis a felicidade e a consolação. No dia que a nossa sociedade e cada um de nós aprendermos a amar o nosso próximo e nos desarmar, nós teremos um mundo melhor. Vamos treinando, gente. Vamos treinando. Beneficência. O que significa no dicionário? Ação de quem faz o bem. Comportamento da pessoa que busca ajudar ou fazer o bem ao próximo. Será que eu sou beneficente? Será que eu tento fazer e ajudar o bem ao próximo? Será que eu uso de caridade sem ostentação? Né? Olha quantos questionamentos que a gente pode estar fazendo e melhorando dentro de nós. A beneficência, meus amigos, dá-vos neste mundo os mais puros e doces prazeres, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Pudesseis compreender tudo o que de grande e doce encerra a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz que se olhe o outro com o mesmo olhar, que se acolha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter ocupação mais doce que há de fazer seus irmãos felizes. Olha só, a beneficência é enorme, viu, gente? Eu fui riscando com o Damião. Não, beneficência, sim. Essa é que nem aquela a lei do amor, não é? Sim. Aqui, como ele é muito grande, a gente realmente vai ter que pegar uns tópicos só, porque ela vai se tornar muito repetitiva. Vocês leiam, é muito importante que vocês leiam todos os parágrafos. Todos. Porque aqui é uma releitura, né?
E eu e ele, eu marco uma coisa, ele marca outra, eu já marquei outra aqui, eu fiz um resumo, ele já marcou e faz um resumo e assim em diante. Mas aqui, ó, ela deixa bem clara, né? Olha só, doces prazeres, alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Então o Evangelho fala assim, nossa, quando você exercita a beneficência, você está se dando um presente. E a pior coisa, quando ele fala aqui do remorso, muitas coisas que eu poderia fazer e não fiz, tá? Muitas coisas que eu poderia ter feito e não fiz. Muitas ações. Aí você fala assim, nossa, Sueli, poxa vida, eu vou ficar triste aqui pelo que vocês falam. Não. Se você tem remorso de uma atitude, de uma ação que você fez, ou para um irmão, ou para você mesmo, se auto-perdoa. Não deixa para que isso te consuma lá atrás, porque a consciência ela vai te cobrar. Não, a culpa... Uma hora ou outra vai. E assim, a culpa é um veneno. Não fica se culpando pelo que você fez. Você se arrependeu? Você tem um remorso de algo? Se auto-perdoa e anda. Anda para frente, né, Damião? Anda para frente. Porque isso também é beneficência. Você se cuidar. Caridade consigo mesma, né? Caridade, lá mais pro final. Palavra sublime que resume todas as virtudes. É tu que deves conduzir os povos à felicidade. Olha que lindo. A caridade é a palavra que vai conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, eles criarão para si prazeres celestes para o futuro. E durante seu exílio na terra, olha só, está falando que nós estamos presos na terra. Aqui é um corpo pesado, né, Daniel? Que se Deus quiser, amanhã ou depois a gente não vai necessitar mais. Sim, nós temos que nos acolher e ter uma estadia aqui. Eu não sou daqui, né? Igual a gente fala, a porta ligada à nossa casa, né, verdadeira, e a porta terrena. Não é porque nós estamos na terra que nós não vamos nos acolher. O Pai Maior não nos mandou aqui para nós não nos amarmos, para nós não nos cuidarmos, nada disso. Só que, olha o que ele está falando. Caridade, palavra sublime, que resume todas as virtudes. E tu que deves conduzir os povos à felicidade, praticando-te, eles criarão para si prazeres celestes para o futuro. E durante teu exílio na terra, tu serás a consolação deles, o antegozo das alegrias que experimentarão. Mais tarde, quando se abraçarem, todos juntos no seio de Deus de amor, virtude divina, tu me propiciaste os únicos momentos de alegria que experimentei na terra. Pudesses, meus irmãos encarnados, acreditar na voz do amigo, que lhes fala e diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Quando vos estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós. Verei quantas misérias a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm uma mão amiga para socorrê-los e para fechar-lhes os olhos, quando a morte reclamá-los. Quando bem a fazer, não vos lamenteis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai de mãos cheias vossa simpatia, vosso amor, vosso dinheiro e todos os que, dissertados dos bens deste mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Recolhereis aqui alegrias bem doces e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, como é que lê? Argel. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Gente, lindíssimo. A caridade é remédio a nós, a caridade é felicidade futura, a caridade movimenta a nossa alma e movimenta as nossas ações para... a gente não nós não devemos fazer moeda de troca, né, Damião? Olha, papai do céu, estou fazendo isso, você me dá isso. Mas, se você tem uma prova, e nós estamos aqui em prova,
se você tem exercícios a executar, se você tem situações para realizar, vai juntando os pontinhos, vai fazendo os pontinhos para você mesmo. O remédio é seu. E outra coisa, o Pai Maior acredita na sua essência divina, porque nós temos essa essência divina. Ele acredita nos filhos que estão aqui. Isso, que vai ficar muito repetitivo. Sim. No item 14. Eu só vou ler esse pedacinho e já vou para cá, tá? Ó, só isso aqui. Tá bom? Olha só. Serdes bons e caridosos é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Lá no início do 12. Aí, eu e o Damião, a gente está aqui, né? Lá no meio do 12, né, filho? Eu gostaria que houvesse mais interesse e mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se este livro, faz-se dele uma palavra oca, uma carta fechada. Esse código admirável é deixado no esquecimento. Aí o Evangelho está falando o que para nós? O que adianta a gente acordar cedo, ficar lendo, marcando, vocês aí, né, tendo paciência conosco, com a nossa releitura, trocando ideias nesse momento, né, que a gente tem que ser assim online, e nós não colocarmos o que está dentro desse Evangelho em movimento, né, filho? Depois fala assim, a caridade é virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. A caridade é âncora eterna da salvação em todos os globos e mais pura emanação do próprio Criador. Homens de bem e de boa e forte vontade, univos para continuarem em grandes proporções a obra de propagação da caridade. Tereis a recompensa dessa virtude com seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não dê, já na vida presente. Então, ele vai pontuando várias vezes a importância da caridade. Chamo-me caridade e eu sou a principal estrada que conduz a Deus. Segui-me, pois sou o fim a que todos deveis visar. Mas, lá no final do 13, mas se peço, também dou, e dou muito, eu vos convido a um grande banquete, e forneço a árvore na qual todos ireis saciar-vos. Veja como é bela, como está carregada de flores e frutos. Ide, colhei, tomai todos os frutos dessa bela árvore, que se chama beneficência. No lugar dos ramos que tomardes, porei todas as boas ações que fizerdes, e levarei essa árvore a Deus, para que novamente ele a carregue, pois a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, para que vos conte entre os que se alistam sob o meu estandarte. Não tenhais medo, eu vos conduzirei ao caminho da salvação, pois eu sou a caridade. Caritas, Roma, Lyon, 1861. Extremamente importante, extremamente convidativa, né? A nossa melhora, a importância da caridade. Lá no 14, a caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiado. Além disso, disfarça-se de tantas maneiras. Aqui, amor, ó. Lá em cima. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiado. E, além disso, disfarça-se de tantas maneiras. É possível ser caridoso, mesmo com os parentes e com os amigos, sendo indulgente um com os outros, perdoando-se de suas fraquezas, tendo cuidado em não ofender o amor próprio de ninguém. Então, além de tudo, ele está convidando assim, seja caridoso, né? Nas suas relações, não ofenda, não troque farpas. Quando a boca encher de veneno, enche de água. Né? Que horas são, filho? Bastante. Ah, que bom. Ele tá com um pouquinho de dor, viu, gente? Ele tem problema na coluna, por isso que ele tá assim, ó. Nós vamos pra cá?
Porque aqui Sim. ele vai lembrar um pouco da... Como é que chama? Daquela outra... Vai lembrar um pouco, só que com palavras bem diferentes, o infortúnios ocultos. Das damas. Isso. Ó, deixa eu só localizar isso. Lá no final, eu fui pegando tópicos, lá no final do 14, no parágrafo que está assim, várias vezes na semana, você quer ler, filho? Várias vezes na semana, vejo uma reunião de damas. Há damas de todas as idades. Para nós, vós o sabeis, são todas irmãs. E o que fazem? Trabalho rápidos, os dedos são ágeis. Vede também como são radiantes os rostos, como os corações batem uníssonos. Mas qual o seu objetivo? É que elas venham aproximar-se no inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não podem acumular durante o verão os grãos necessários à sua provisão, e a maioria dos seus bens está empenhada. As pobres mães inquietas e choram, sonhando com os filhos pequenos que nesse inverno passarão frio e fome. Mas paciência, pobres mulheres. Deus inspirou algumas mais afortunadas, que vos elas se reunirão e confeccionarão pequenas vestimentas. Mais tarde, num desses dias, que a neve cobrirá o chão, que vós murmurais dizendo, Deus não é justo, pois é a fala costumeira dos que sofrem. Então vereis aparecer dos filhos dessas boas trabalhadoras, que se fizeram as operárias dos pobres. Sim, é por vós que elas assim trabalham, e vosso murmúrio se transformarão em bênção, pois no coração dos infelizes o amor segue bem perto do ódio. Como é preciso um encorajamento para todas essas trabalhadoras? Eu vejo as comunicações dos bons espíritos chegarem de todas as partes. Os homens que fazem parte dessa sociedade também trazem em seu coração, fazendo uma doce leitura, tanto agradam em nós para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular. Prometemos a essas operárias laboriosas uma clientela que lhe pagará dinheiro, contando em bênção, única moeda que tem curso no céu, e asseguramos-lhes, além disso, e sem medo de estarmos avançando muito, que essa moeda lhes faltarão. Cartas, Leão 1861. Está dizendo aqui, está voltando a reafirmar aqui, que não é só com o dinheiro que a gente pode praticar a caridade, sim, que é através de trabalho, que você pode ver que as mulheres, que elas já tinham elas poderiam ficar na casa delas, porque elas tinham condições para isso, sim, mas não, elas perceberam que aquelas outras que não têm condições, elas precisavam de alguma coisa, mas não é só chegar lá e distribuir o dinheiro, elas também não iam, que recompensa daria isso para elas? Sim. Nenhuma. Que aprendizagem, né? Então elas colocaram aqui a trabalhar, eles foram trabalhar, foram confeccionar roupas para aquelas sim, outras. Quando nós trabalhamos, não é favor, né, gente? Quando nós trabalhamos, nós começamos a entender um pouco a dor do próximo. Nós começamos a entender e a aprender a não julgar o próximo. Nós começamos a entender que todas as pessoas, todos nós passamos por aflições. Todos nós não viemos a passeio. Todos nós aqui nesse plano vamos ter dificuldades, às vezes menores para alguns, e às vezes para aquela pessoa que você acha que é pequeno, o problema dela é enorme. E nós não temos a permissão de julgar a forma daquela pessoa em lidar com aquele problema. Nós estamos aqui para acolher. Porque muitas vezes nós falamos assim, nossa, que exagero, o problema dela é tão pequeno. Quem somos nós para isso? Ou julgar a dor, ou medir a dor do próximo. Nós estamos aqui para acolher um ao outro.
e usarmos de tantas palavras que o Evangelho nos fala. Nossa, se nós fôssemos pegar as palavras benditas que tem nesse Evangelho, né? Prece, oração, beneficência, piedade, caridade, né, filhos? São muitas. Aqui, lá no finalzinho, eu achei interessante a questão que fala assim: meus caros amigos, lá no 15, a cada dia eu ouço entre vós dizerem, eu sou pobre, não posso fazer a caridade. E a cada dia eu vos vejo faltar com a indulgência aos vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada, e muitas vezes vos erguei com juízes severos, sem vos perguntar se ficaríeis satisfeitos ao fazer o mesmo convosco. A indulgência também não é caridade? Vós que não podeis fazer senão a caridade indulgente, fazei ao menos, mas fazei alargamente, no que concerne à caridade material. Vou contar-vos uma história do outro mundo. E aí ele vai falando sobre a história de dois homens, bem interessante. Dois homens tinham acabado de morrer. Deus tinha dito, enquanto esses homens viverem, será posta em um saco cada uma de suas boas ações, e em sua morte pesar-se-ão esses sacos. Quando esses dois homens chegaram à sua última hora, Deus fez trazer os dois sacos. Um estava gordo, grande, bem recheado, ressoava o metal que o enchia. O outro era pequeno e tão fino que se via através deles as raras moedas que continha. Cada homem reconheceu seu saco. Eis o meu, disse o primeiro, eu o reconheço, fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro, sempre fui pobre, ai de mim, não tinha quase nada a partilhar. Mas, ó surpresa, postos dois sacos na balança, o mais gordo tornou-se leve, e o pequeno pesado, de tal forma que ganhou em muito do outro saco na balança. Então Deus disse ao rico, tu deste muito, é verdade, mas deste por ostentação, e para ver teu nome figurar em todos os templos do orgulho, e por mais que tenhas dado, não te privaste de nada. Vá à esquerda e fica satisfeito, que a esmola ainda te seja contada para alguma coisa. Depois disso, disse ao pobre, tu deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação para ti. Se não deste esmola, fizeste a caridade. E o que é melhor, fizeste a caridade naturalmente. Desculpa, gente. Sem pensar que seria levada em conta. Foste indulgente, não julgaste teu semelhante, mas ao contrário, desculpaste-o em todas as suas ações. Passa à direita e vai receber tua recompensa. Um espírito protetor. Leon. Porque também tem alguma coisa a ver com aquela da mulher que colocou o que ela tinha, Sim. Né, as poucas moedas, né? E Jesus também falou. O da viúva, o óbolo da viúva. Esse capítulo vem várias vezes, eles usam, né, foi usado várias vezes algumas histórias, né, alguns relatos muito bonitos, falando sobre essa questão da caridade e de nós nos enganarmos, né? Eu sou toda caridosa, eu dou várias moedas ao Damião com orgulho. Porque a gente pode passar para cá, porque está sendo repetitivo demais Tá. aqui, que é no item 16. Lê, por favor, filho.
E Quer todos vós Sim. que podeis produzir um pouco... Em cima do É o 17. antepenúltimo capítulo, Parágrafo. antepenúltimo parágrafo, o item 16. E todos vós que podeis produzir, dai vosso engenho, das vossas inspirações, dai vosso coração, que Deus o abençoará. Poetas literados, que não sois lidos senão pelas pessoas de sociedade, satisfazeis o ócio deles, mas que o produto de algumas de vossas obras seja consagrado ao alívio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que vossa inteligência também venha ajudar vossos irmãos. Não tereis com isso menos glória, mas haverá alguns sofrimentos a menos, porque já viu no hospital aquelas pessoas que vão, como é que chama? Que vão vestir de palhaço. Ah, sim. São Doutores do bem? Doutores do bem. Então, eles Então, usam a arte deles sim, para poder aliviar o sofrimento de criança. Sim. E o que eles estão querendo falar aqui é que também os pintores, os artistas de todos os gêneros, que vossa inteligência também possa fazer aliviar também aqueles. Então, o que quer dizer? Que a gente tem condições, todos temos condições de alguma forma de ajudar aqueles que necessitam de alívio. Sim, e o que me recorda também, que dentro dos seus talentos, dentro das suas profissões, dentro do seu lado doméstico, faça o seu melhor, né? E o que você acabou de ler aqui em cima, tá? Sobre o peso do saco. Sim, sim. Aqui no finalzinho, o que ele está querendo falar? Bem no final. Vossos tesouros na terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão mais abundantes. Lá recolherei o cêntuplo, o que tiveres semeados em benefício neste mundo, que é aquele do mais pobre. Sim. Tá? Olha só. Quer falar alguma coisa, filho? Que é o do mais Desculpa. pobre. Sim. Tá? Que ele achou que tinha feito menos, mas foi o que fez mais. Fez o que fez mais. Eu acredito que nós podemos, né? O Evangelho vai nos convidando. Vamos olhar com muita ternura para as sombras que nós temos dentro de nós. Vamos nos afagar. Vamos acender uma luz, que essa luz ela vai se emanando e vai ficando gigantesca aos poucos, né? Vamos limpar, sabe uma mala? Vamos limpar a nossa mala, tirando as mágoas, o orgulho, o ódio e todos os sentimentos aos pouquinhos. E dentro dessa mala vamos colocando os nossos tesouros, né? Vamos colocando os tesouros para esse retorno. A palavra piedade, no dicionário, demonstração de amor ou afeto pelas coisas religiosas, devoção, compaixão, misericórdia. Então, se eu tenho piedade, eu sou misericordioso com o meu próximo. Aqui, se a gente não pular, não vai dar tempo de fazer. Não, mas então, só vamos aqui. Eu só vou ler esse aqui, peraí. 10 e 19. Aqui tem os benefícios. Mas não adianta ficar pulando também muito. Ó, a gente fica preocupado que é grande, né, gente? A piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai vosso coração enternecer-se com o aspecto das miseráveis e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que verteis sobre suas feridas. E quando por sua doce simpatia vierdes a restituir-lhes a esperança e a resignação, que encanto experimentais. Esse encanto é verdade, tem uma certa amargura, pois nasce ao lado da desgraça.
mas se não tem a acidez dos prazeres mundanos, não apresenta as pungentes decepções do vazio. Se eu estou sendo piedoso, se eu estou tendo misericórdia, ele está chamando a atenção e falando assim, quando eu estou sendo piedoso com meu irmão, é porque eu estou sendo piedoso com algo que aconteceu, né? Algo triste. Lá no final, mas a piedade ela é irmã, ela é nossa aliada, tá? Vamos para os órfãos, depois vocês deem uma lidinha sobre a piedade. Mais importante. Você quer ler? Então, essa é a parte mais importante da piedade. Quando a piedade está longe de entanto de causar perturbação e aborrecimento, de que se apavora o egoísta, sem dúvida, a alma experimenta o contato da infelicidade do outro, a vontade para si mesmo, um abalo natural e profundo, que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas é a grande compensação quando conseguir dar coragem e esperança a um irmão, infeliz que se internece com o aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido, a um só tempo de emoção, conhecimento e de vontade docemente para vós, antes de fixar no seu céu, para agradecê-lo, para ter enviado um consolador, um apoio à piedade e à melancólica, mais celeste tesouro da caridade. Esta é a primeira das virtudes, da qual a piedade é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Michel Bordeaux, 1862. Aqui no final fala, a piedade é a melancólica mais celeste, precursora da caridade. Esta é a primeira das virtudes, da qual a piedade é a irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Novamente o Evangelho nos convida a mais um sentimento, né, Damião? A mais um tesouro em nossa alma, que nós possamos ser piedosos também. Os órfãos, e que nossos irmãos usem de piedade conosco, né? Os órfãos, meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para empenhar-nos a servir-lhes de pai. Que divina caridade há em ajudar uma pobre criaturinha abandonada, em impedi-la de passar fome e frio, em dirigir-se sua alma para que não se extravie do vício. Quem estende a mão à criança abandonada, agrada a Deus, pois compreende e pratica a sua lei. Pensai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação, e se pudesses lembrar-vos disso, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, pudesseis lembrar-vos disso, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não a caridade que fere o coração, não aquela esmola que queima a mão em que cai, pois vossos óbolos frequentemente são bem amargos. Quantas vezes seriam recusados na mansarda a doença e a privação não os esperassem? Dai delicadamente, acrescentai o benefício mais precioso de todos, uma palavra boa, um carinho, um sorriso amigo. Evitai aquele tom de proteção que fere de novo o coração, que já sangra. E pensai que, fazendo bem, trabalhai para vós e para os outros. Um espírito familiar, Paris. Vai falar da importância das crianças, né? Vai falar da importância do ajudar, vai falar de como nós somos, às vezes, órfãos, né, Dani? Mas essa orfandade aqui que ele está falando, realmente são aquelas crianças que são excluídas da sociedade. Sim, muitos. Que precisam de um pouco de carinho e de atenção e que são realmente excluídas e ficam muitas vezes hoje chamado de como? Antigamente era orfanato, hoje e tem várias instituições, tem vários nomes aí. Então... E às vezes também a gente está sendo, se a gente parar para pensar nos dias atuais e contemporâneos, né, nos dias de hoje, né, nessa modernidade, quantas vezes também, dentro de casa,
dentro de uma situação. Tem gente que é órfão dentro da própria família. A gente acaba sendo órfão. E às vezes também a gente usa de vitimismo e a gente pode se colocar como órfão, sendo que nós não somos. Né? Aí tem várias coisas para a gente estar refletindo, né, filho? Nós vamos... Olha, gente, o capítulo é enorme. Nós estamos... Qualquer coisa, vocês deem mais uma lida. Perguntem, pode mandar pergunta. Hoje o pessoal está observando. Vocês estão entendendo? Fala um ok aí. Vocês estão acompanhando a releitura? Né? O pessoal aqui está quietinho. É a chuva. O 19, a gente vai nesse... Ou estão cansados, porque é grande o capítulo. Não, é grande o capítulo. Chega a ser, às vezes, como ele é muito repetitivo, às vezes chega a ser um pouco maçante. Sempre é preciso... Ver? Vai. Ó, eu tinha sublinhado essa parte aqui, ó. É o mesmo. Então vai. Sempre é preciso ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem o benefício os pagam com ingratidão, viu? Sempre é preciso ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles que se fez o bem podem não ser agradecidos. Saber que aquele que quem prestar serviço esquece o benefício. Deus vos terá em maior contato do que já tivesseis sido recompensados pelo reconhecimento de vosso obsequiado. Deus, por vezes, permite que sejais pagos com ingratidão para experimentar vossa perseverança em fazer o bem. Ou seja, nós não precisamos fazer o bem achando que a gente vai ser colocado num pedestal. Não, e nem precisa de agradecimento muitas vezes. Faz o bem, né? Faz o bem. Não faz o bem falando assim, nossa, será que ele vai agradecer? Nossa, será que eu vou ser reconhecido? Principalmente porque nossos irmãos que já têm a essência do bem, nossos irmãos que praticam o bem e têm a essência do bem, eles não fazem em nenhum momento à espera de agradecimento. Benefícios pagos com a ingratidão. E muitas vezes na nossa vida nós vamos fazer o bem. Você vai ler tudo isso? Eu não sabia, achei que você não ia. Nós vamos fazer o bem muitas vezes e nós não vamos receber um obrigada, não. Ele vai ler mais um pedaço aqui, gente. Só para acabar aqui, ela vai ler um pedaço daquele livro. Então vá. Por outro lado, bem sabeis, se o benefício esquecido no momento, mais tarde não trará bons frutos, ao contrário, estáis certo que é uma semente que germinará ao tempo, infelizmente, vós sempre vedes apenas o presente, trabalhar por vós e não em vista dos outros. Trabalhar por vós e não em vista dos outros. Benefícios acabam por amolecer os corações mais endurecidos. Eles podem ser ignorados aqui, mas quando o espírito se desembaraçar de seu envoltório carnal, irá lembrar. A essa lembrança será seu castigo. Então lamentará sua ingratidão e desejará reparar sua falta paga a dívida numa outra existência, muitas vezes até aceitando uma vida de devoção ao seu benfeitor, porque a ingratidão que a pessoa fez ao outro, ela vai lembrar depois, e isso vai afetar a consciência dela. Mais embaixo no final, meus amigos, se reconheceis todos os laços que nesta vida presente ligavam na nossa existência anterior, se puderes abarcar a multidão de relação que aproximam os seres uns dos outros para seu mútuo progresso, admireis mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite viver para chegar até Ele, um dia protetor, Sênesis, 1862. E agora, para acabar, o finalzinho o item 20 da beneficência, tá? Que é o benefício paga com a ingratidão, é o finalzinho mesmo, é o item 20. A beneficência é bem compreendida quando é praticada exclusivamente entre as pessoas de uma mesma opinião, de uma mesma crença ou de um mesmo partido.
Não. É preciso abolir, sobretudo, o espírito de seita e de partido, pois todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão só vê seu semelhante como irmão, e não consulta antes de socorrer aquele que tem necessidade, nem sua crença, nem sua opinião sobre o que quer que seja. Estaria seguindo o preceito de Jesus Cristo, que diz para se amar até o inimigo e se repelisse um infeliz porque tem uma fé diferente da sua. Que o verdadeiro cristão o socorra, sem lhe pedir nenhuma satisfação sobre a sua consciência. Pois se ele for um inimigo da religião, este é o meio de fazê-lo amá-lo, repelindo-o faria que o odiasse. São Luís, Paris, 1860. E aqui encerra o 13º capítulo. Ele, na verdade, a beneficência, os benefícios pagos com a ingratidão, vai novamente falar, vamos fazer o bem sem esperar reconhecimento. Sem olhar a quem. Sem, né? Porque se você espera que você vai ser colocado em cima do pedestal, que você e vai... acontece. Não, e acontece na nossa vida cotidiana. Muitas vezes nós queremos ajudar uma pessoa e nós ajudamos e depois a gente leva aquela bordoada. Mas só que o ingrato, o que ele está falando aqui, Sim. o ingrato, a consciência dele vai despertar. Sim. Se não for aqui, vai ser em outra Sim. vida. Aí ele vai pedir para ele o quê? É a história dos 1.000 e 2.000 passos. Segue os seus 2.000 passos. Indiferente do ingrato, né? Segue com ele mais 2.000. Sim, se ele vai ficar no 1.000 passos, você vai estar lá na frente nos seus 2.000. Reza e continua, porque existe mesmo. Olha só, quantas vezes também nós não fomos ingratos com as pessoas, né? Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, Jesus no lar, tá? A caridade desconhecida. A conversação em casa de Pedro versava, nessa noite, sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu opinando bondoso. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar-se a mínima parcela de seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo quando possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldades. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os agrajosos e famintos à margem de sua estrada. Rodeado dos filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhes absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos, quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e, respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e reconhecia-lhe a quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel. Porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, uma vez que toda denúncia
torpe se perdia, inútil em seu grande silêncio. Reparando a ameaça sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão, sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance, na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a instrução e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública, para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compadeceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando, de improviso, foi aureolado por brilhante diadema e por quem indagaste em lágrimas. A razão do inesperado prêmio foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre nos aprendizados o olhar percussiente e calmo e concluiu em tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura, acendemos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia, mas não nos esquecemos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Graças a Deus. Vamos acalmar nosso coração, agradecidos pela manhã de hoje, agradecidos pela paciência, que nós possamos recolher em nós um pouquinho de nossas sombras, que nós possamos recolher em nós mais um pouquinho do nosso orgulho, que nós possamos entender que dentro de nós temos sim a beneficência, a caridade, a paciência, a prece, a lei do amor, que nós possamos afastar a sombra e emanar a luz, que nós possamos nos sentir filho do Pai, que é essa a nossa verdade. Nós somos filhos do Pai. Que agora nós possamos acalmar a nossa alma, pensar no universo, no planeta Terra, em todos os postos ocupados de todas as profissões, emanando muita luz àqueles que necessitam. E assim, dando por finalizado essa releitura do Evangelho e emanando a prece a todos que precisam, nós vamos falar: Ave Maria, cheia de graças. Sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, sofredores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, obrigada pela manhã de hoje. Até o próximo, né? Se Deus quiser. E Ele quer que a gente esteja sempre junto. Um beijo. Beijo. Um beijo, o resto do pessoal que eu não dei bom dia, mas eu vi. Graças a Deus. Tá morrendo de dor, gente, até chegar lá.